Olá, meu nome é Juliana e eu tô aqui para apresentar a minha seleção para professora de imunologia do curso de enfermagem. O tema que eu escolhi é resposta imune inata e adaptativa. Então, quem sou eu, né, para a gente começar a entender todo esse processo? Quem vai falar hoje para vocês sobre imunidade? A minha formação acadêmica, eu sou bióloga, tá? Me formei na IFRJ com habilitação em biotecnologia. Fiz mestrado e doutorado no Fundão, tá? Em micro. Minha experiência profissional, ela por muito tempo foi na área de pesquisa, né? Durante minha graduação, meu mestrado e meu doutorado. No final do meu doutorado, eu comecei a entrar no mundo da docência. Eu trabalhei na Uniswan, né, por um tempo como professora tutora. Depois passei para a sala de aula, né, onde eu dava aula para o curso de veterinária, de algumas matérias base da veterinária. Depois, agora, eu me encontro como professora do EAD na Cândido Mendes. Além disso tudo, eu ultimamente também estou com o papel de curadora de conteúdo para uma editora, onde eu faço curadoria de alguns livros da área da saúde, né? A minha experiência em microbiologia, ela me dá uma base sólida para entender sobre imunologia e também toda a minha formação, meu ensino médio técnico, tudo isso me dá uma boa base para ensinar sobre toda a base da área da saúde. Tá, mas quem sou eu além de professora? Além da professora Juliana, quem sou eu? Eu sou uma mãe de pet louca e tenho como um dos meus principais hobbies ficar com meus cachorros. Além disso tudo, eu sou dorameira. Adoro ver doramas nos meus horários livres e também sou um pouco geek, onde eu adoro super-heróis, HQs e board games. Mas vamos entrar na nossa aula de hoje? Então, os objetivos da aula de hoje são: eu quero falar para vocês os conceitos básicos e as características da resposta imune adaptativa inata e dar a importância do sistema imune para essa defesa contra patógenos. Então, vamos entender um pouquinho quem é o sistema imune? Então, o sistema imune, ele é o composto por células, tecidos, moléculas e órgãos que juntos vão atuar fazendo o quê? Protegendo o nosso corpo de agentes externos e até internos. Como, né? Eles vão, né, desde de uma proteção contra vírus, bactérias e fungos, como também vão depurar as células mortas, iniciar o reparo tecidual, também vão agir contra as células tumorais, tá? E ela vai fazer tudo isso tanto de maneira generalizada quanto de maneira específica para eliminar esses patógenos, tá? E quais vão ser as principais funções desse sistema imunológico? 3 pontos: detecção, resposta e memória. Então, o primeiro ponto para que ela consiga sua função, ela precisa detectar substâncias estranhas ao corpo. E quem são essas substâncias, essas moléculas estranhas ao corpo? A gente vai chamar elas de antígenos, tá? Elas muitas vezes podem estar presentes em células que estão agindo de maneira anormal, como também nos nossos patógenos, agentes patogênicos, como por exemplo vírus, fungos e bactérias, tá? Que são agentes externos. Depois disso, ela vai criar uma resposta, onde ela vai mobilizar células e moléculas para combater aquele antígeno, aquele agente portador daquele antígeno. Depois, em alguns casos, ela vai criar uma memória. Ela vai lembrar de antígenos específicos, para que numa segundo encontro com aquele antígeno, né, que é aquela molécula que representa aquele agente patogênico, ela possa ter uma resposta mais rápida. E por que isso é importante? Ele é crucial para prevenir infecções e doenças. E a gente vê isso de uma forma bem fácil, que em pessoas que têm a imunidade comprometida, elas consequentemente desenvolvem mais rápido e de uma forma muito mais agressiva infecções, tá? Quando elas não têm esse sistema imune para proteger elas. Então,
Essas pessoas com a imunidade comprometida nos demonstram facilmente a importância do sistema imune para a gente. Tá, então essa imunidade existe e me protege. E didaticamente ela é dividida em duas respostas principais. A resposta imune inata, que ela recebe esse nome porque ela nasce com a gente, ela tá com a gente e ela sempre vai ter uma resposta bem rápida. E a resposta imune adaptativa ou adquirida, tá? Que ela recebe esse nome didaticamente porque com o tempo vocês vão entender melhor conforme eu for explicando. Então, a primeira linha de defesa do nosso corpo, né, que a gente tem, é a resposta inata, tá? Ela tem uma ativação imediata, ela rapidamente responde, ela consegue ter uma resposta a uma ampla variedade de patógenos sem um contato prévio e ela vai ter dentro dela barreiras físicas e químicas para nos proteger. Já a resposta adquirida, ela é uma resposta especializada. Ela se especializa em destruir aquele patógeno, tá? Ela só é ativada depois de um contato inicial, de uma resposta imune inata que tenha acontecido, tá? E as suas características principais são essa especificidade e que uma memória é criada a partir do momento que ela é ativada. Ela precisa ser ativada, diferente da resposta imune inata, tá? Então, gente, vamos entender melhor então como responde, né? Como é que é a resposta imune inata? Então, a resposta imune inata é a nossa primeira linha de defesa contra invasores, contra qualquer tipo de patógeno que possa vir nos atacar. E como é que a gente responde rapidamente a ela? Qual é a nossa primeira linha de defesa? Nós temos barreiras físicas e químicas. Quem são essas barreiras físicas? A nossa pele, a nossa mucosa, cílios, pelos. Tudo isso faz parte da nossa resposta imune inata para proteger a gente da invasão de agentes patogênicos, tá? E aí, caso haja a quebra dessa barreira física e química, no caso a química, nós vamos ter o quê? Saliva com lisozima, a conjuntiva com enzimas, nós temos o suco gástrico, nós temos pH ácidos em determinadas partes do corpo. Tudo isso é a nossa barreira química contra agentes patogênicos, tá? E aí, caso a gente tenha um patógeno que consiga romper essas barreiras, a gente entra em contato com quem? Com células e com moléculas. Essas moléculas podem ser, por exemplo, proteínas. Proteínas, por exemplo, as proteínas do sistema complemento. Eu vou entrar em detalhes sobre o sistema complemento com vocês nas próximas aulas, tá? E aí, quem são essas células? São os fagócitos, são células que fagocitam os patógenos, tá? E aí, a gente dentro desses fagócitos tem, por exemplo, os neutrófilos, que são as células que aparecem rapidamente no caso de uma infecção. Nós temos os fagócitos profissionais, que são os nossos macrófagos, que fagocitam tudo que vem pela frente. Nós temos granulócitos, que liberam através de seus grânulos substâncias que destroem o nosso patógeno. Nós temos, por exemplo, as células dendríticas, né, que a gente chama elas de APCs, que são o quê? Células apresentadoras de antígenos. Conforme a gente vai tendo, né, a destruição dos patógenos, nós temos o reconhecimento de determinadas moléculas que eu falei para vocês, os antígenos, né, que são as moléculas que vão caracterizar aquele patógeno, tá? E essas células dendríticas, elas vão pegar esses antígenos e vão levar para quem? Para a imunidade adaptativa, para ativar a imunidade adaptativa que precisa ser ativada para ter uma resposta, tá bom? E o processo inflamatório, né, ele vai ser general, ele vai ser o mesmo independente de quem for. E ele vai apresentar o quê? Calor, vermelhidão, inchaço, dor, tá? E vai ajudar o quê? A conter a infecção ali e recrutar mais células para aquele momento, tá bom? Então, vamos botar um pouco em prática isso? Então, vamos para um caso.
Carlos, um jardineiro de 45 anos, corta a mão enquanto podava um arbusto. Dentro de poucas horas, a ferida começa a apresentar vermelhidão e inchaço moderado. 5 minutos para vocês responderem essas 3 perguntinhas. 5 minutos já passaram, então vamos lá. Quais células da imunidade inata você acredita que estão ativamente desenvolvidas nesse caso de resposta à lesão? Acabei de falar para vocês. Macrófagos, neutrófilos, que são as primeiras células, as células fagocíticas, elas vão chegar ali, os granulócitos vão chegar ali e vão poder destruir aquele agente patogênico. Como essas células atuam para proteger o Carlos de uma infecção mais grave? Gente, elas não vão chegar ali e vão sair destruindo esse patógeno? Com a destruição desse patógeno, eu tenho o quê? Eu tenho esse patógeno sendo que é contido, tá? E evitando que essa infecção acabe se agravando, porque esse patógeno vai ser rapidamente destruído pela resposta inflamatória. Explique o papel das barreiras físicas e químicas que primeiro responderão à lesão. Então, gente, essas barreiras físicas e químicas, né? Por exemplo, os peptídeos antimicrobianos que são liberados ali, tudo isso vai tentar matar esse patógeno ou evitar, né, que esse patógeno consiga entrar ali. Porque a barreira da pele, ela pode ser quebrada, mas rapidamente ela é restaurada, mantendo aqueles agentes patogênicos longe do nosso corpo, tá bom? Agora vamos entrar na resposta imune adaptativa. Ela é a nossa segunda defesa, ela é específica, ela tem uma memória, ela lembra de cada patógeno, né? Caso ela seja ativada, caso ela entre em contato com os antígenos que foram apresentados pelas APCs, desculpa, gente. Então, ela vai levar mais um tempo para ser ativado, mas ela vai ser muito eficaz em infecções futuras. Por quê? Porque ela cria uma memória. E as células que criaram aquela memória, elas rapidamente são ativadas futuramente. Então, vamos lá, as características, especificidade e memória. Então, ela é altamente específica para agentes patogênicos individuais e memoriza os antígenos que foram apresentados para, numa segunda infecção, essa resposta ser mais rápida e forte no futuro. Quais são os componentes principais? Linfócitos T, linfócitos B e os anticorpos que são secretados pelos linfócitos B. Os anticorpos, eles vão ser as proteínas que vão ser secretadas ou vão estar na superfície, tá, dos linfócitos B. Eles fazem o quê? Eles normalmente fazem opsonização, que é um processo de melhorar a fagocitose, ou elas também neutralizam determinados patógenos através de se ligar aos antígenos dele e evitar que eles infectem novas células, tá? A resposta dos linfócitos T, ela já é uma resposta celular, ela vai atacar a célula. E essa resposta normalmente depende de uma ativação ou do reconhecimento, de um reconhecimento anterior, tá bom? Então, essa é a característica da resposta imune adaptativa. Ela vai ser dividida em duas, como eu já falei para vocês, que é a resposta humoral, quando ela for mediada pelos anticorpos produzidos pelos linfócitos B, tá? Esses anticorpos, eu já falei para vocês, eles vão ativar neutralizando e eliminando os micro-organismos e as toxinas extracelulares, tá? E eles vão impedir o acesso e a colonização desses patógenos no nosso corpo. Já a imunidade celular, ela é mediada pelos linfócitos T e ela vai ativar fagócitos e destruir as células que estejam infectadas. Então, um vírus entrou dentro de uma célula, essa é uma célula tumoral, essa é uma célula que não está funcionando direito. Ela vai ser reconhecida pelos linfócitos T e destruída, tá bom? Então, vamos para a nossa questãozinha. Então, a Ana, que é uma professora de 30 anos, ela contrai gripe pela segunda vez no mesmo ano. Dessa vez, os sintomas são significativamente mais leves e de menor duração. Respondam, 5 minutos. Os 5 minutos se passaram, então vamos lá? Qual o papel dos linfócitos na redução da severidade e duração da doença de Ana numa segunda infecção? Então, como eu já tenho aquela memória, como as minhas células já foram ativadas, elas rapidamente vão atingir um estado que eu vou explicar com detalhes mais à frente para vocês, de expansão clonal, e rapidamente essas
essas células, os linfócitos T e os linfócitos B, vão agir contra esse patógeno. Como os linfócitos B e o T vão contribuir para uma resposta imune mais rápida e eficaz na reexposição ao mesmo vírus. Os linfócitos T, gente, eles vão agir o quê? Eles vão agir reconhecendo aquelas células que estejam, contaminadas, infectadas por aqueles vírus e vão degradar essas células, levar elas à apoptose. Já os linfócitos B, eles secretam os anticorpos. Os anticorpos vão se ligar aos vírus, permitindo uma opsonização, ou seja, que os fagócitos ajam em cima desses vírus, ou até mesmo neutralizando esses vírus e impedindo que eles se liguem às células e infectem elas. Então, essa infecção, numa segunda vez, vai ser rapidamente contida. E explique como a especificidade dos linfócitos T e B para o vírus da gripe melhora a eficácia da resposta imunidiana. Então, tá bem ligado do que eu já respondi na AB, tá? Qual a resposta dos anticorpos na neutralização do vírus antes que ele cause uma infecção grave? Mesma coisa, gente. Como os linfócitos B, liberam os anticorpos fazem neutralização e opsonização. Gente, para concluir a nossa aula, eu vou deixar uma questãozinha para vocês fazerem para a próxima aula a gente poder discutir e entrar no resto do conteúdo que a gente tem, que seria a integração entre a resposta imune inata e a resposta imune adaptativa e como uma ativa a outra e as duas se comunicam. E é isso. Para mais informações, vocês podem procurar nesses livros, artigos e recursos online que eu estou disponibilizando para vocês. Essa é a nossa referência bibliográfica e até a próxima. Tchau, tchau!